E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Natan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre intubação orotraqueal. Eu separei um videozinho aqui para nós discutirmos juntos sobre ele, mas antes de começar, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Então, bora lá? Então, vamos começar o vídeo. No início, ele está falando aqui sobre o material que se usa, né? Primeiro, o tubo em si, que é o mais importante, o laringoscópio, que existem dois tipos, a lâmina curva e a reta. A lâmina curva é mais usada para intubação em adultos e a reta mais usada em crianças, mas nada impede de ser usada uma no adulto e a outra na criança. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Esse vídeo é mais de uma forma geral. Não vou comentar tanto sobre cada especificidade, só algumas dicasinhas. A máscara de O2, uma seringa e alguns outros materiais para fixação. Bom, primeiro aqui ele está posicionando o paciente, o primeiro passo, né? Que é você colocar um coxim, que é qualquer utensílio que vá elevar o ombro do paciente. Você coloca esse coxim abaixo do ombro do paciente, para causar uma elevação desse ombro. Então, ele tem que ficar mais elevado do que o resto da cabeça, para o paciente ficar com a via aérea mais aberta. Eu vou explicar mais à frente sobre isso. Aqui ele está posicionando. Ele está orientando o paciente sobre a intubação. Isso é muito importante. Quando o paciente tiver condições, você sempre tem que orientar sobre o procedimento, tranquilizar o paciente, para depois prosseguir com o procedimento em si. Agora ele está mostrando o laringoscópio que ele vai usar. Ele vai usar o laringoscópio curvo. Veja só como ele segura, como ela segura esse laringoscópio. Ele está segurando bem perto da lâmina em si. Isso é uma coisa muito importante. Para você ter uma maior precisão durante a intubação, você tem que segurar embaixo dela, perto da lâmina. As pessoas mais profissionais que querem maior precisão usam até um ou dois dedos na lâmina em si, porque isso aumenta, quanto mais próximo, maior a precisão. Ele está mostrando que durante esse vídeo aqui, ele vai usar um videolaringoscópio para mostrar melhor a traqueia do paciente. Mas, assim, a técnica que ele vai fazer não é do videolaringoscópio. Tem algumas diferenças, mas, no geral, é bem semelhante. Mas o que ele vai mostrar no vídeo aqui é do laringoscópio normal e não do videolaringoscópio. Então, depois do paciente posicionado, todos os equipamentos preparados, é importante iniciar a pré-oxigenação. Você coloca o paciente em máscara de oxigênio e coloca o oxigênio em 100%, para ele saturar o máximo possível. Isso é muito importante porque aumenta seu tempo. Você, com essa pré-oxigenação, vai ter mais tempo para intubar seu paciente. Então, vai dar mais tentativas para você, sem causar um dano permanente no paciente. Ele está elevando a cabeceira aqui. Ele está mostrando como se faz a pré-oxigenação. No caso, ele está usando pressão positiva, o CPAP. Também pode ser usado o AMBU, caso não tenha um ventilador mecânico na unidade ou no local que você esteja fazendo a intubação. E aqui ele está mostrando a saturação de O2 a 100%, que é o ideal. Aqui ele está demonstrando que isso é muito importante justamente pelo que eu falei. Dá mais tempo para você pensar em outras coisas, chamar a ajuda de um colega caso você não consiga, proceder com outros métodos de via aérea mais difícil que nós não vamos abordar nesse vídeo, mas que
muito provavelmente vamos ter outros vídeos falando disso. E aqui, depois dessa pré-oxigenação, que, assim, uma dica, depois de atingido a saturação em 100%, você pode fazer mais 1 a 2 minutos. Ou caso o paciente não atinja de jeito nenhum o 100%, mantenha a pré-oxigenação por uns 3 minutos, já é o suficiente para te dar um pouco mais de tempo com esse paciente. E agora ele está começando a administrar as drogas. É muito importante as drogas de sedação, que também pode ser chamada de indução, durante a intubação. Elas são feitas para fazer com que o paciente não sinta dor, não tenha resistência, seja um procedimento mais tranquilo. Porque se você intubar o paciente sem nenhuma droga, ele vai sentir muita dor, vai ter um desconforto muito grande e não é isso que nós queremos para os nossos pacientes. Então, nesse caso, ele está usando um sedativo muito usado, que é o Propofol. Ele é bem presente no Brasil. Esse aqui não é um vídeo brasileiro, mas nós também usamos bastante o Propofol. Não é o que nós mais usamos. O mais usado no Brasil é a combinação de fentanil e midazolam. Mas, em outro vídeo, nós vamos falar mais sobre a escolha dos medicamentos de indução anestésica, da intubação orotraqueal, porque é um assunto extenso. Então, cada paciente vai ter uma escolha de drogas, cada hospital, cada instituição tem também suas escolhas preferenciais, por questão de logística, o hospital compra mais de um do que outro, então tem mais disponível de um do que de outro, dependendo do lugar de onde você está. Então, você administra o medicamento, né? Checa sempre se o paciente ainda está acordado, vai conversando com ele, falando, perguntando, checando se ele ainda está consciente, até quando ele não estiver mais. E quando ele não estiver mais consciente, você vai entrar com outra droga, que é o bloqueador neuromuscular. Ele vai causar um relaxamento da musculatura do corpo todo. Isso vai facilitar muito a intubação. Não é uma coisa obrigatória, mas pode ser que isso ajude muito, principalmente em situações mais difíceis, porque deixa a musculatura do paciente mais relaxada e permite que você faça menos força, menos esforço durante o procedimento. Então, nesse caso, ele está usando o succinilmetônio, que é um bloqueador neuromuscular muito usado, mas existem outros, e é claro, não cabe aqui falar de todos eles, mas em um vídeo próprio a gente vai falar de cada um deles. Então, eles aplicaram aqui o succinilmetônio. O succinilmetônio é um bloqueador neuromuscular com uma característica muito peculiar, que eu vou comentar com vocês. Ele faz com que o paciente mostre para você que ele está fazendo efeito. O paciente começa a fascicular, principalmente a língua, ela começa a vibrar. A fasciculação é como se fosse uma vibração. A musculatura também do peito, das bochechas. Então, você nota quando está fazendo efeito. Então, isso é muito bom, porque você já sabe quando que vai começar o procedimento em si. É nesse momento, logo depois do bloqueador neuromuscular. Então, depois de tudo isso, o que ela está fazendo aqui? Está posicionando o paciente para abrir mais a via aérea. Com a mão direita dela, ela tá assim, ela vai segurar o tubo e com a mão esquerda ela vai usar o laringoscópio e nesse primeiro momento ela vai auxiliar a cabeça do paciente que está com uma mobilidade muito grande a se posicionar melhor.
começando com a extensão maior da cabeça, que é o que nós chamamos de chin lift, que é simplesmente a extensão da cabeça, que é a primeira medida para abrir a via aérea do paciente. E agora ela está fazendo o jaw thrust, que é outro procedimento, que é a médica segurar a mandíbula do paciente com o terceiro e o quarto dedos e elevar essa mandíbula, e isso vai fazer com que a faringe se exponha mais, abrindo mais essa via aérea para ela fazer essa intubação com mais facilidade. Agora, eles estão mostrando como deve ser a oxigenação. Eles estão mostrando aqui o CO2, que tem que ser... a curva do CO2 precisa estar alinhada com a ventilação. Então, a curva do CO2 tem que subir na inspiração do paciente e descer durante a expiração. Isso daí mostra que está sendo bem sucedida a oxigenação do paciente. Aqui agora, ela está terminando de fazer a pré-oxigenação do paciente. Depois do paciente sedado, você já pode imediatamente começar o procedimento, mas você também pode continuar um curto período de tempo essa pré-oxigenação. Agora, ela vai abrir a boca do paciente, checar se tem alguma coisa, dentadura ou algum objeto na boca do paciente que possa atrapalhar o procedimento. Ela pega, olha só como ela pega o laringoscópio, com 2 dedos na lâmina. Isso daí faz com que ela tenha uma precisão muito maior. E agora ela vai entrar, sempre segurando com a mão esquerda o laringoscópio, porque o tubo você vai segurar com a mão direita. Vai entrar à direita da boca do paciente para arrastar a língua para a esquerda. Olha só, ela está curvando a lâmina do lado direito para o esquerdo para tirar a língua da frente. A língua é uma grande inimiga sua nesse procedimento. Se você não tomar cuidado, a língua vai te atrapalhar. Então, você tem que tirar ela do seu caminho. Ela tem que ficar à esquerda da lâmina, para você ter o lado direito, para você colocar o tubo. E aí, você entra com um laringoscópio na garganta do paciente até ver a valécula. Depois disso, você vai encontrar a epiglote, que é essa estrutura que você está vendo aí no vídeo. Quando você achar ela, você vai pressionar o laringoscópio acima dela para que ela se abra. É como se fosse uma alavanca. O laringoscópio vem aqui por cima da epiglote e você aperta e ela sobe para expor as pregas vocais. As cordas vocais, elas vão se abrir para você colocar o tubo. Olha lá, dá para ver as cordas vocais. E agora é só colocar o tubo no local. Olha a enfermeira entregando o tubo. Bom, ela aqui deve estar falando que, como eles pré-oxigenaram bem, tem mais um tempo e eles podem mostrar o procedimento de novo. Então, vamos ver de novo. Agora, na visão do videolaringoscópio. Olha só, ele entrando na garganta do paciente, achou a epiglote, está empurrando a epiglote do paciente e olha as pregas vocais se mostrando. A epiglote está se abrindo e logo quando ela se abre, você consegue ver as cordas vocais do paciente. Isso é uma coisa muito, muito bonita de se ver na vida real.
Depois disso, você pega o tubo em si. E uma dica muito importante que eu dou é, no vídeo aqui, eles não estão usando o fio guia, que é um dispositivo que você coloca dentro do tubo para fazer ele ficar mais duro, mais firme. Eu, no meu dia a dia, uso sempre o fio guia, porque ele facilita muito o posicionamento do tubo. Então, muitas vezes o tubo é mais mole e isso pode fazer com que ele vá para o local errado. Então, assim, o fio guia ajuda bastante. A minha recomendação é que você use sempre. Então, agora ela está colocando o tubo. Olha lá, está entrando perfeitamente no local que ela está visualizando. O tubo já foi colocado no local. Agora, ela está insuflando a seringa e conectou com o ventilador mecânico. E olha como estão bons os parâmetros. As ondas estão todas certas, mostra uma expiração toda certa. E agora, ela está fazendo a ausculta do pulmão para ver se está dentro do local mesmo. É uma checagem que sempre deve ser feita nos 2 pulmões e no estômago. Você ausculta. O que eu geralmente uso é primeiro no estômago, para checar se não foi uma intubação gástrica, ou seja, o tubo foi para o lugar errado, e depois dos 2 lados do pulmão, para checar se a intubação não foi seletiva. E o que é a intubação seletiva? É quando você aprofunda o tubo demais e ele vai para um lado, só um pulmão, só um lado da traqueia. Então, isso é uma situação ruim, mas que é fácil de ser corrigida. Se você auscultar um lado e ouvir a respiração de um lado e do outro não, é só você puxar um pouco o cano, o tubo, até que a ausculta fique semelhante dos 2 lados. Bom, agora, depois que você colocou o tubo no local certo, checou, a enfermagem vai fixar esse tubo, está fixando o tubo para que ele não saia do lugar, porque é uma coisa muito fácil de ocorrer. É uma puxadinha lá, o tubo vai sair do lugar. Então, por isso que tem que ser fixado. E é isso. Esse vídeo aqui mostrou para gente um exemplo de intubação orotraqueal. E esse exemplo é de uma intubação praticamente perfeita. Não houve nenhuma falha de técnica aqui. E eu acho que com o meu comentário adicional, com essas dicas, você que já intuba ou que ainda não intubou, vai fazer uma intubação, um procedimento muito mais seguro, muito mais eficaz. Então, reveja o vídeo sempre que você tiver alguma dúvida, porque ele vai te dar algumas dicas valiosas na hora da intubação. Então, eu espero que você tenha tirado muito proveito desse vídeo. E esse vídeo foi um vídeo assim, introdutório. Nós vamos falar mais sobre cada uma das etapas da intubação, porque não cabe em um vídeo só falar de todo o procedimento da intubação. São muitos detalhes para se aprender, mas esse é um vídeo assim de introdução que você vai conseguir dar os primeiros passos nesse procedimento. Eu espero que você tenha gostado e muito obrigado.